E hoje eu vou falar com outra escritora contemporânea super bacana, que tem esse livro aqui, ó, que eu adorei, se chama Se Deus Me Chamar Não Vou, foi publicado pela editora Nós. E obrigada, Mariana, por me receber aqui, seja super bem-vinda. E vamos bater um papo sobre o livro, então? Claro. Bom, acho que para começar, eu queria entender um pouquinho como que você chegou na ideia de falar de uma protagonista criança. O livro ele é todo escrito, todo narrado por uma menina de 11 anos, que aliás é uma menina incrível, a Maria Carmen. E por que você decidiu, então, narrar esse livro a partir do olhar de uma menina? Foi um amigo meu, fazia oficina literária, ele sugeriu, falou, olha, minha professora falou que para destravar a criatividade você pode fazer um continho, assim, como se você fosse uma criança pequena, mas era uma criança pequenininha, assim, para você não usar palavras, o esforço de não usar palavras que você domina. E aí, eu não sei, na hora já me destravou, acho que essa Maria Carmen já estava, sabe, esperando, assim, falei, nossa, não, 7 anos não quero, mas 11 eu acho que tem muita coisa dos 11 anos que eu preciso falar. E assim que eu comecei, eu vi que aquilo ia acontecer, né? Então, os primeiros capítulos eu já lancei ele direto e percebi que ela já existia para mim muito claro. E não tinha como contar o que você sente ali aos 11 anos sem estar com 11 anos, porque é justamente a aflição de ver que ela não está percebendo a transitoriedade daquela problema e a falta, né, de tamanho que tem os problemas dela, que são exasperantes. Sim, né? eu acho que é uma das coisas mais legais do livro. Você vai lendo ali justamente esses problemas que para Maria Carmen parecem enormes. E como você já passou por essa fase, você já vai dar uma vontade de explicar para ela. Calma, vai passar. Então, como nós, quando passávamos por ele, por não falarmos para ninguém, também ninguém nos dizia. Então, a gente continuava romantizando, né, se sentindo rejeitada por uma coisa que não existia, enfim. Sim, e eles não deixavam de ser problemas reais naquela idade, né? Totalmente real para aquela criança, sofrível mesmo. Totalmente. E como foi para você, então, escrever com esse olhar de menino, uma narrativa longa? De onde você tirou a inspiração? Onde você buscou histórias ali? Porque a personagem ela é muito real, a Maria Carmen. A gente lê, é muito natural a fala dela, muito real, ela é muito rica, diversa. Como que foi para você criar essa narrativa? A linguagem da Maria Carmen, eu tinha em mim ainda, porque eu escrevo desde muito nova, então com 11 eu tinha diversos continhos já salvos no computador, então ainda que eu tenha criado uma criança que não é exatamente uma criança de 11 anos, enfim, uma criança literária, eu tinha ali trejeitos muito marcantes de o que é uma criança de 11 anos tentando ser escritora, então que eu pesquei ali e já estava muito claro para mim que era parte da escrita da Maria, que ela ia usar, às vezes uma palavra chique que você cisma e usa várias vezes, um jeitinho mesmo ali que tem. Então essa parte da linguagem eu construí um pouquinho a partir de mim, dos meus diários, dos meus contos e de crianças que eu até conheço, mas é mais a parte escrita mesmo. Realmente foram ideias. A loja de velhos eu senti que era um ambiente muito propício para ela desenvolver esses pensamentos obsessivos e assustados sobre velhice sem poder compreendê-los. Então eu achei que era um ambiente muito rico para despertar essa angústia que eu já sentia que ela tinha, sabe? É legal, isso era até algo que foi perguntado, essa loja de velhos que acaba criando uma conexão ali, talvez entre a infância e a velhice. E como você acha que era esse olhar da criança sobre aqueles velhos? Era mais de estar assustada mesmo, de não entender ou de se enxergar? Eu acho que ela acabava precocemente sentindo uma angústia que a gente adulto já sente, né? De ver às vezes um asilo, um hospital com pessoas já no fim da vida ou se recuperando de alguma coisa muito grave, e você fica pensando, nossa, isso pode acontecer ou vai acontecer em breve com todos nós. Só que ela não tem estrutura para isso e ela está muito longe disso ainda, em tese. Então, só que ela não sabe isso. Ela vê e fala, bom, a criança não tem essa dimensão do tempo, né? E ela tem uma sensação que vai ser em qualquer momento que ela vai precisar de todos aqueles artigos, são artigos dolorosos, né? Que ela vem sondas, travesseiros para levantar a pessoa que não consegue mais, cadeira para banho, e aquilo vai deixando ela bastante melancólica e tem a culpa também, que ela já começa a problematizar, né? Ela não entende como que você pode vender uma coisa dessa, pode ganhar, ela nem tá ganhando dinheiro, tá uma crise financeira e tal, mas mesmo assim ela fica, como que a gente vai vender uma coisa dessas? Então ela fica ali em pensamentos que são próprios de um adulto sem a menor estrutura para tê-los. Então, acho que a grande essência dela é essa, as angústias que ela tem e sofre sem saber elaborar. E não saber elaborar é a essência do livro também. Sim. Porque se ela fosse um adulto já trabalhando aquilo, aí somos nós, né?
Não, com certeza. E de onde veio a vontade de trabalhar justamente o tema da solidão ali na infância? Porque não é algo que a gente pensa muito, né? Acho que a gente até imagina a infância sempre como algo muito divertido, entre amigos e tudo. Por que você decidiu falar da solidão? Já que a Maria Carmen lembra muito que uma criança pode até ser muito mais sozinha do que um velho, né? Pois é, porque talvez justamente por isso, porque eu fui uma criança solitária, mas não só solitária de fato, como a Maria Carmen é de fato, não tem amigos. Eu tinha alguns amigos aos 10, 11 anos eu era mais solitária mesmo, mas uma solidão que assim, não tem como transpor, é uma sensação de que ninguém vai estar comigo tanto quanto eu preciso. A vizinha perguntou quem era esse homem que estava toda hora na minha casa. Perguntou olhando para a amiga e as duas riram. Quis saber por que elas estavam rindo e uma acusou a outra de achá-lo uma delícia. A gente ficou ouvindo um monte de música que eu não gostava. A amiga bonita estava menstruada e a vizinha trouxe para ela uma bolsa de água quente. Depois ficou passando os dedos no cabelo dela para passar a cólica. E eu comecei a achar que menstruar podia ser bonito, que não tem nada a ver com cocô. Ninguém faz carinho no seu cabelo quando você está fazendo cocô. E eu achava que os outros tinham essa companhia. Eu tinha uma sensação de que os outros tinham muitos amigos e eram muito animados, tinham muita coisa para fazer o tempo todo e eu não. Todo mundo muito enturmado. Todo mundo junto. Minhas brincadeiras eram solitárias, eu escrevia solitariamente. Então, é uma sensação mesmo de que... Só que o que eu quis trazer para a Maria Carmen não é só o fato de ela se sentir solitária, é de ela atribuir uma característica pejorativa à solidão, como se fosse uma falha. Eu só estou passando por essa solidão porque eu não mereço esse amor. E se cobrar o tempo inteiro um parceiro romântico aos 11 anos, coisa que não faz sentido, mas eu lembro que fazia sentido pra mim, porque ninguém me falava que eu não precisava ter um parceiro romântico, então o ideal romântico estava extremamente cristalizado e ninguém me dizia, né? Ninguém sabia também que eu estava nessa pira. Casa, né? Os pais delas e já idealizam. O ciúme dos próprios pais, porque eles estão muito juntos e se amam muito, então era bem isso mesmo, o quanto dói pra ela não estar acompanhada, mas mais do que a falta dessa pessoa, mas sim o que ela atribui a isso, né? O quanto ela se sente mal por não conseguir. Que ela vai ficar... E o tanto dela não mediu que o tempo vai mudando, né? Cada mês ela é uma nova pessoa, ela vai crescer. Pra ela não, aquilo que ela vive é o que ela vai viver o resto da vida dela. Então, se ela não tem um parceiro romântico, ela nunca vai ter. Se ela não tem uma amiga, ela nunca vai ter. Então, ela não consegue dimensionar isso direito. Então, essa é a dor dela, que é acachapante, né? Ela não consegue. E pensando até nessa questão do tempo, por que você escolheu falar ali de 1 ano? Talvez 1 ano na vida de uma criança pareça muito maior, porque às vezes a gente passa muito devagar para ela, né? Para 1 ano, para uma criança de 11 para 12 é muito. E eu achei fundamental 1 ano, porque eu acho que não tem mudança maior, pelo menos do que eu acompanhei de mim, das minhas coleguinhas na época, do que de uma criança que faz 11 para o momento em que ela faz 12. É 1 ano, assim, há tanta menstruação como... Ela começa criança e acaba quase uma moça, assim, então... É realmente, até a linguagem dela ao longo do livro dá uma mudada, né? Porque ela fala que ela está escrevendo ao longo do ano. Tem o tempo que ela viveu e o tempo da escrita do livro. Nesse tempinho da escrita do livro, ela já fica mais madura. Porque é muito rápido, né? E aí ela termina com 12 anos. Ela já tinha terminado, já tinha feito 12. Então, eu achei que era o ano que marca bastante essa angústia total. Ela até fala que os 11 anos é aquele limbo, né? Ela se sente realmente... a mais terrível de todas, né? E você acha que seria justamente por essa fase de transição que ela acha tão terrível? Né? Não só a transição, como você não encaixa nos... Ela fala isso, né? O que é os brinquedos, que são de 12 em diante e de 7 até 11. Aí ela considerou. Você fez 11, então assim, você tá num negócio que é entre 11 e 12, você não combina com nenhuma das duas coisas. E ela tá ali presa, né? Na esperança de que isso seja realmente só a pior idade que vai melhorar. E sem saber, ou não, será que elas perguntam, será que eu que não sei mais ter alegria, ter felicidade, ou é só os meus 11 anos? E isso é muito forte no livro, essa sensação dela de estar deslocada, e eu acho que a gente entende isso até um pouco na fase adulta, né? De você olhar ao redor e às vezes você pensa que tá todo mundo muito bem, tá tudo muito organizado, e só você tá deslocado ali, meio fora de área. E bom, você já publica livros desde 2015, não é isso? Eu tenho um romance que eu publiquei em 2008. 2008? Ou 9, mas eu escrevi aos 17, assim, esse realmente, não é nem que ele cause vergonha nem nada, mas ele realmente não tem nada a ver com a minha produção posterior. Eu tinha 20 anos quando eu lancei.
Eu ia até perguntar isso, o que mudou em você enquanto escritora ali, desde seus primeiros livros até esse? Esse aqui, o Idílico, eu ainda estava muito nova, bastante influenciada por livros de colégio, né, Machado de Assis e tal, então era ainda tem bastante de mim ali, mas é outra pegada. Já os outros, eu acho que a mudança, ela é mais temática. A Maria Carmen é muito específica, porque como eu escrevi como uma criança, não dá para dizer que ela vai refletir o meu estilo exatamente das outras. Tem ali, claro, dá para se perceber, mas não, ela vai se destacar realmente dos outros. Mas eu acho que do Fadas e Copos no Canto da Casa, para os que eu já tenho até prontos e vou vir a lançar, e o meu livro de contos, é uma mudança mais temática, porque o Fadas tem uns temas que para abordar a solidão em relação entre mulheres, eu acabei indo para uma violência também, não tem se repetido. A linguagem, acho que deu uma mudada mais para soltar um pouco mais, mas também já estava ali, então não acho que vai ter... Eu tenho um pouquinho mais poético, não depois esse novo livro que eu espero que virá em breve. Já está produzindo o próximo? Já está pronto para mim, né, no meu armário ali, não está em lugar nenhum ainda, mas esse já está pronto e estou fazendo um outro. Aí eles já estão ainda mais poéticos do que a minha produção do Fadas, mas bem ali nessa linha. Ah, legal. A amiga perguntou o que eu tinha feito sobre aquele menino da minha sala que era incrível e eu contei. Ela ergueu a bolsa de água quente num espanto, como se a bolsa estivesse atrapalhando a visão. Depois riu muito e disse que não acreditava. Eu falei que era ela quem tinha me mandado tomar uma atitude. E ela riu mais ainda. A vizinha perguntou se eu pularia da janela se ela mandasse. Eu fiquei pensando na história de pular de guarda-chuva. Eu ia perguntar também como que é seu processo ali de criação de um livro. Como é o tempo de cada um, ou varia muito? Você é metódico? Não sou metódico, sou bem atrapalhado, porque eu trabalho também, né, até todo dia, eu acabo produzindo em férias, eu faço uma grande produção de vários dias seguidos, porque tirei férias, tirei licença de alguma coisa, e aí eu faço isso. Difícil escrever, chegar do trabalho cansada, aí janta, fala oi pro namorado, aí senta e vai escrever, é difícil, é raro fazer isso, então eu acabo ficando disperso e tal, mas funcionou, até hoje tem funcionado. Não tenho pesquisa, não fico fazendo muito traço de personagem. Agora, nesse livro novo que eu tô fazendo, eu tô tendo que pesquisar muito, porque eu realmente entrei num ambiente ali do tabaco no sul que eu preciso realmente, até falei com uma jornalista e tal. Então esse está dando trabalho bastante, deu para perceber que vai ser outro esquema, que não vai dar para eu fazer do meu jeito mesmo. Então, agora eu desenvolvi até um método que tá legal, tá gostoso para mim, que eu escrevo cartas de um personagem pro outro, faço diários desse personagem que eu nem vou usar, mas é só para eu entrar muito neles ali, sentir bem. É a primeira vez que eu tô fazendo isso porque eu tô sentindo necessidade, porque são muitos personagens, outro momento. Mas até então eu nunca tinha feito nada tão assim, era realmente a hora que eu tinha essa vontade, ia exercendo e ia acontecendo. A Maria Carmen, principalmente, porque ela existiu muito rápido para mim quando eu comecei. Legal. Então, já vê ele tudo foi fluindo, mais ou menos. Muito. Foi muito gostoso escrever. A gente estava conversando um pouquinho antes, eu queria que você contasse por que você acha assim que esse livro reverberou mais do que os outros seus? Você acha que ele dialoga com um público maior, justamente por falar da infância e tudo? Eu acho que ele vai reverberar mais do que qualquer livro que eu venha escrever. Porque, primeiro que assim, a Quintal Edições, ela tem menos distribuição mesmo, ela não fica em livrarias tanto quanto a nós, então é diferente, esse nome já chama atenção, então as pessoas têm comprado às vezes em livraria sem nem ter ouvido falar, coisa que o outro livro não conseguiria fazer, até a tiragem já era bem menor. A Maria Carmen, por ser uma criança falando, primeiro que ela não agride pessoas, leitores que não querem, né, uma violência, que não querem uma linguagem que vai dificultar também a compreensão, não tem nenhum truque de tempo difícil, então ele alcança não leitores, isso que eu tenho recebido retornos de pessoas assim que não estavam nem habituadas a ler literatura, e alcança o pessoal que gosta mesmo de livro também, porque é uma criança falando de temas adultos, então é interessante também. Então eu acho que por alcançar e não afastar, tirando o título, que algumas pessoas acham que é religioso e... Mas o título é super chamou muita atenção. Quem tem receio de ler alguma coisa antirreligiosa, tenho visto uns comentários ali embora o título não seja sobre religião, né? É sobre a expressão de Deus chamar, que é referente à morte, mas as pessoas podem achar isso. Teve até um colégio, um professor que queria adotar e o colégio ficou com receio. Mas não é sobre religião. Entendi. E aí, sim, tá reverberando muito também porque todo mundo teve 11 anos.
Ele conversa com muita E eu gente, percebi né? que ninguém pensa tanto assim nos 11 anos, né? A gente trata como uma fase superada. E aí, a partir do momento que vê a Maria Carmen falando daquelas coisas, eu tenho recebido mensagens de pessoas que viveram intensamente o livro. Falaram, eu precisei levar na terapia, eu precisei isso e aquilo, porque a pessoa já tinha esquecido e ao lembrar... E não é que as pessoas vão se identificar com os fatos, porque a Maria Carmen vive umas coisas ali que são bem específicas dela, peculiaridades dos pais dela, peculiaridades dessa loja de velhos, essa solidão exacerbada, mas alguma coisa tá ali de universal, assim. Experiência, que você falou que tem escutado muito isso das pessoas, como eu me identifiquei com isso ou com aquilo, mas com as sensações da infância ali também. Principalmente essa parte de não entender que é transitório, né? De ficar afogado naqueles 11 anos e ficar tentando entender, e ela tem muito medo de falhar em todos os aspectos, tanto da solidão como de olhar o adulto e falar, cara, eu não vou saber fazer isso. Então, às vezes as pessoas estão lembrando disso e se identificando, o que também faz com que se espalhe, né? A gente pode falar do episódio hospitalar ou seria spoiler? Não, pode. Acho que a prisão de ventre dela, ela fala desde o começo, né? É porque a Maria Carmen, no livro, ela tem meio que uma repulsa com isso do cocô, de ir ao banheiro, né? E ela meio que segura, vai criando essa... Que faz parte desse tabu que ela vive do romantismo também, né? Eu acho. E que acontece, acho que com muitas meninas de criança, tipo, de princesa e de que era limpinha, e ela não quer de forma alguma você imaginar, né, que alguém saiba que ela está no banheiro, e isso vai causando uma prisão de ventre terrível. E tudo que ela narra com relação a essa prisão de ventre, no caso, é autobiográfico. Então, realmente, eu peguei muito de mim, inclusive a parte médica. Teve até uma pessoa que veio me falar, eu amei o livro, mas essa parte do hospital é meio inverossímil. E justamente é a parte mais real. É a única parte que é, assim, uma narração do meu episódio que foi aos 11 anos. Então, caramba, essa parte é autobiográfica, o resto é inventado mesmo. E eu confesso que eu li, eu falei, não, gente, não é possível que ia chegar a esse ponto. E chegou. Chegou. E, inclusive, ele chega naquele ponto do episódio hospitalar porque ela não tem muito um diálogo com os pais, né? Sim, mas é que tá. Muita gente tá colocando até... É legal que nos clubes de leitura que eu tenho ido, né? Eu recebo... Você vai debatendo, assim. E aí eu fico sabendo que as pessoas estão achando os pais terríveis, algumas pessoas, assim, muito omissos. E eu não tava vendo assim. Quando eu tava vendo eles como normais dessa fase, porque você tá lendo o que a Maria Carmen tá escrevendo, mas ela não tá falando isso pra ninguém, como nós não falávamos, né? E aquilo é o ponto de vista dela. Isso principalmente. Tem muita coisa que ela fala lá que o leitor percebe que ela tá vendo com gravidade uma coisa que não é assim. Então ela chega na cozinha, os pais estão se amando e ela vê isso como uma afronta para ela. E aí o jeito como ela narra isso mostra como se os pais estivessem ali ignorando ela totalmente, e eles não fazem. Então eles estão fazendo o que os pais acham que é o melhor para uma criança, que é ter um casamento feliz. Sim. Então assim, não é... Eu não achava que eles fossem... inclusive, eu acho que perturba principalmente quem já é mãe e pai de criança mais velha, que fica com assim, eu não faço isso, minha filha jamais que está pensando isso, porque eu estou conversando com ela, tá normal. E esses pais são extremamente omissos. Não, eles são... Eu era muito solitária, meus pais eram super presentes, queridos, tal. Então, essa solidão talvez o pai e a mãe não pudessem evitar. O que poderiam evitar, que eu acho que nenhum pai e mãe da nossa geração sabia fazer, e talvez muitos ainda não saibam, é o romantismo mesmo. Esse romantismo que ela vivia... Naquele conto de fadas da geração. Sem saber sair disso, sem saber que ela não precisa de ter um namoradinho de pegar na mão, que ela não precisa ter essa companhia para mostrar para os outros, que ela fala que os outros mostram para ela. Não tinha como ela sair daquilo sozinha, sem ela ver um outro referencial, né? E foi uma escolha sua você trabalhar assim com esses temas e esse drama dela tudo de maneira meio divertida, que tem um pouco de tristeza, um pouco da solidão, mas tem trechos engraçados, o livro é leve, é divertido. Sim. Foi uma escolha enquanto você estava escrevendo? Sim, eu acho que a melhor maneira de você acessar uma tristeza, que não é um drama muito grave, né? Isso que eu estava falando até com você antes. Não existe uma guerra, não existe um bullying que é extremo, é um bullying infelizmente normal. Não existe nada extremo, ela está vivendo uma vida que ela tem escola, ela tem plano de saúde, ela tem tudo atendido. Ela não ela é classe média, assim, até tem problemas financeiros e tudo, mas tem tudo atendido. Então não é um drama que exigiria ali uma linguagem que te jogasse para uma estupefação de choros, nada, é a realidade apenas. Então a melhor maneira de você acessar essa tristeza dela, embora muitas pessoas falem que choraram e tal, porque tem partes muito sofridas, é com o bom humor dela, porque assim você não resiste a entrar nessa dor tanto assim, né? Você não só não resiste, como você quer mostrar pro outro também que... E é o jeito dela, né? Ela
por olhar de uma maneira que ela mesma não compreende, ela acaba dizendo coisas engraçadas, porque ela vai olhar uma coisa que para nós já é muito estabelecida, já está muito certa, e ela vai olhar com outro olhar e fica engraçado, fica distorcido. E acho que é legal que cria até uma ideia da gente ver que esse drama cotidiano às vezes não é tão grande, porque como a gente lê e tem essa... E não é que ela estava morrendo de infelicidade, porque ela estava escrevendo um livro, né? Sim. Se ela tinha essa energia de chegar em casa e produzir essa literatura que para ela estava salvando o dia dela, e preenchendo ela de ambições, né? De, minha professora falou que eu vou ser escritora, e aquilo deu todo um sentido porque ela estava fazendo. Fazia parte do... Ela decidiu ser engraçada também, né? Ela sabia que era um livro, ela sabia que se ela só contasse, ela também está sendo uma autora ali. Não o pessoal até chama de são diários, não são exatamente diários, até porque ela está contando o passado. Livro, né? Ela sabe que ela tá atenta a isso. Então ela sabe que se ela só contar que ela não fala, meus pais estão se amando muito e eu me sinto sozinha. Não, ela sabe que ela tem que escrever. Cheguei na cozinha e meus pais estavam se amando como ninguém, um homem jamais vai me amar, e eu entrei como um bloco de solidão, que é a minha consistência. Isso é ela pensando em como colocar, entende? Existe o primeiro sofrimento dela e ela pensando como colocar isso num livro, e eu pensando como uma criança poderia colocar isso num livro. Como transformar a minha história em narrativa. Então acaba realmente que muitas passagens ficam engraçadas, que é o jeitinho dela mesmo. Legal. E aí no livro, ali, sem spoilers, você trabalha com o relacionamento entre os pais dela de maneira diferente. Os adultos acabam... Os adultos vão crescer junto com ela nisso, né? Uma novidade para eles também. Isso é legal, porque você vê que tanto os adultos quanto crianças, todos ainda têm muita coisa para aprender, tem um monte de surpresa, tem aquela sensação de chegar e falar, e agora, o que eu faço com isso, com essa novidade? E ela não, até isso tudo começar a acontecer, ela não tem ideia que os pais que adultos são tão vulneráveis, né? E aí ela começa a ficar confusa, quando ela percebe que os pais também estão confusos, estão chorando, aí que desestabiliza tudo mesmo, porque acho que ela precisava desse referencial do adulto perfeito, que sabe tudo que está fazendo, está tudo certo. E desde o começo ela já começa a perceber que não é por aí, né? Eles estão numa crise financeira que eles não sabem lidar, ela se arroga a possibilidade de salvar essa família financeiramente, enfim, ela começa... uma responsabilidade grande ali pra ela. Ela começa a subverter essa relação adulto, começa a perceber que os pais são meio jovens, estiveram lá meio cedo, então estão afim ainda de se divertir, não querem ficar só cuidando dela. Mas nada é terrível, é tudo ok, só que aí pra ela, o que for vai ser terrível. Sim. Ai, e em quanto tempo você escreveu esse livro? O Viso. Não tá parando quieto aqui. E esse quem é? É o Tabu. Gente, ele tá circulando aqui. Ele quer muito participar. Então agora ele faz parte. Não, foi rápido. A escrita dele foi rápida. Porque realmente... Ele é curto também, né? Então acho que em um mês um livro levinho, né? Dá pra ler rápido. Só que aí, depois de pronto, em 2017, ele ainda ficou... Né? Eu fiz a oficina do Marcelino. E lá eu já tinha escrito o livro, mas eu levava trechos até para discutir. Então foi muito legal porque deu para dar uma boa tolhida na linguagem. Assim, de vez em quando uma palavrinha que escapava, alguém comentava. Legal. Ou então até para eu me empoderar, porque né, todo mundo estava achando muito divertido e muito emocionante. Então também falei, vou bancar esse livro, vou levar no concurso da Para Todos. Então assim, foi um processo coletivo depois, assim, de avaliação, né? E é bom isso até, porque a gente sai um pouco desse processo de escritor, que é sempre muito solitário. Você achou bacana levar ele pro coletivo, discutir, ler junto? Sim, porque eu não tenho a menor condição de... Cada vez eu melhoro mais, mas eu não tenho condição de ter essa autoestima, de ter certeza de uma coisa que eu escrevi na hora, assim. Até pelo menos uma pessoa, eu olhar a reação dela, eu ainda fico assim, será? Né? Então, foi maravilhoso ter essa resposta do pessoal lá. Muito bom. Legal. Bom, mas eu acho que é isso então, Mari. Adorei o papo. Eu já ia perguntar sobre o próximo livro, mas você já começou que ele tá pronto. Então, em breve espero que a gente veja ele por aí. E obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente. Na verdade, eu tinha vontade de pedir ajuda. Eu queria que elas fossem no meu colégio e falassem para eles pararem de se atirar no chão quando me viam. Que eu, obviamente, não ia tentar mais nada na minha vida. Mas elas estavam rindo e cantando ao mesmo tempo. Depois jogavam a bolsa de água quente de uma para outra. E eu já estava meio me levantando e querendo ir embora quando uma delas jogou a bolsa térmica para mim e eu peguei. E fiquei segurando um tempo, era morna e macia, dava vontade de abraçar. E apertei contra o meu peito e elas me olhavam com as mãos erguidas, esperando que eu atirasse de volta. Mas eu fui ficando quentinha e lenta e chorei.